O Amaterasu é sem dúvidas nenhuma uma técnica absurdamente poderosa. Seu poder destrutivo pode fazer com que o corpo humano vire nada em um instante. Porém, uma simples armadura de samurai resistiu ao seu calor. Ou será que não era uma simples armadura? Qual a resistência que aquela armadura deveria ter para não ser instantaneamente destruída pelo Amaterasu? E o Amaterasu tem ou não a temperatura do sol? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Por reconhecer o nível da técnica que criou, Kishimoto muitas vezes evita a aplicação do Amaterasu na obra, a usando somente em situações específicas onde a técnica poderia ser evitada, como foi na reunião dos Kages, onde Sasuke a usou justamente contra o único Kage que teria velocidade para desviar. Em momentos em que ele ficou cara a cara com Meiterumi e Onoki, eu não vejo como eles conseguiriam evitar. Isso também costuma acontecer muito com os genjutsus do Sharingan, que muitas vezes são evitados, pois dariam um fim rápido e sem graça para as lutas. Posso usar como exemplo Sasuke vs Deidara, onde o Uchiha, mesmo mostrando que era capaz de lançar genjutsu no Akatsuki, em nenhum momento ele usou um tipo de genjutsu que deixasse o Akatsuki paralisado. Capacidade essa que o Sharingan tem. Sasuke usou genjutsu apenas para se defender, para reverter uma situação. Kishimoto só vai aplicar o máximo dessas técnicas quando ele se sentir aliviado para isso, como foi em Itachi versus Sasuke, onde ambos podiam lançar genjutsus e bloquear genjutsu. Então por isso Kishimoto aproveitou, fazendo com que os Uchihas ficassem muito tempo parados lançando genjutsu um no outro. Usando o Amaterasu de exemplo, isso acontece na luta do Sasuke versus Danzou, pois graças ao Izanagi e aquela quantidade de Sharingan, era como se o Danzou tivesse diversas vidas. Portanto, Kishimoto pôde fazer o Sasuke usar o Amaterasu em seu máximo. Em um momento da batalha, Sasuke pula do seu Susanoo para acertar com o Amaterasu o Danzou que estava parado no ar. O incrível dessa cena é que no mangá, o corpo do Danzou foi completamente destruído antes de chegar no chão, em praticamente um segundo. E esse é o Amaterasu em sua real capacidade. Tal feito também acontece com Itachi, que na light novel Itachi Shinden, Itachi incinerou por completo e, em um instante, o corpo de Sugao Aburame. Mas aí entra um fato interessante. Durante a cremação de um corpo de um defunto, a cremação chega entre 1400 graus Celsius a 1800 graus Celsius. Mas isso significa que o Amaterasu atingiu tal temperatura? Não, na verdade, superou e muito mesmo, pois a cremação de um corpo humano nessas temperaturas levam de 2 a 5 horas para ser concluída, algo que o Amaterasu fez em um instante sem nem deixar rastros. Um feito semelhante, mas que dessa vez não envolve um corpo humano, ocorre em Naruto Gaiden, onde Sasuke foi capaz de incinerar em um instante bisturis de aço. Dependendo da composição, seria necessário entre 1410 graus Celsius a mais de 1500 graus Celsius para derreter o aço, uma temperatura necessária apenas para fundir o aço. Mas Sasuke foi além, ele vaporizou o aço no instante. O processo de ebulição do aço começa nos 2861 graus Celsius. Em Naruto clássico tem outro feito absurdo envolvendo outro ser vivo, quando Itachi usou o Amaterasu para abrir um grande buraco no sapo da montanha invocado por Jiraiya. O interessante é que, analisando a quantidade de carne incinerada, podemos concluir que no mínimo foi 200 quilos de carne que o Amaterasu extinguiu. Mas qual foi a velocidade em que o Amaterasu incinerou? Após Itachi usar a técnica para romper a parede de carne, Jiraiya instantaneamente percebeu que foi usado algo e correu até o final do corredor para verificar. Quando ele chegou no final do corredor, o Amaterasu já havia feito um rombo. Analisando a velocidade padrão de um ninja e que Jiraiya é poderoso, ele não levaria mais que um segundo para percorrer o corredor. Então essa seria a velocidade em que o Amaterasu teria levado para incinerar aquela quantidade de carne. O ponto mais interessante é que, diferente de um corpo humano comum, aquele sapo tinha resistência a fogo. Nenhum tipo de fogo deveria ser capaz de feri-lo, o que faz tal feito impressionar o Sannin, que achava até então impossível romper aquela parede de carne. Não tem como saber especificamente a temperatura que foi necessária aqui. Se você tem alguma análise, deixa aí
nos comentários, mas acredito que seja próximo dos outros feitos. Mas então, qual seria a resistência da armadura do samurai? Sua resistência pontualmente não sabemos, mas a partir do momento em que a armadura resiste a uma técnica de fogo capaz de vaporizar o aço em um instante, a armadura se torna superior a isso em resistência. Podemos concluir que a armadura do samurai está muito acima da resistência do aço, muito acima mesmo. Devemos entender que no mundo shinobi temos ninjas com suas especialidades. Aqueles que são focados em genjutsu treinam justamente essa área, assim como aqueles que são focados em taijutsu ou ninjutsu. As técnicas poderosas do ninjas são motivo do orgulho para eles, e eles desenvolvem as técnicas de acordo com aquilo em que são especializados. Por outro lado, samurais não usam jutsus, portanto, coisas como suas armaduras são motivo de orgulho para eles. Para bater de frente com jutsus, as armaduras não poderiam ser qualquer coisa, e por isso elas estão muito acima de algo que é embolido em 2861 graus Celsius. O Amaterasu tem a temperatura do Sol. Aqui vai uma situação para vocês resolverem. Alô, matemáticos. Se o corpo defunto de um humano médio completa o processo de cremação em 3 horas, estando na temperatura de 1800 graus Celsius, qual seria a temperatura necessária para completar a cremação em apenas 1 segundo? Que foi a velocidade em que o Amaterasu teve feitos contra o Danzou e contra o Sugao. Após chegar ao resultado, devemos adicionar mais uma coisa. O Amaterasu do Itachi destruiu uma parede de carne de um sapo gigante resistente a fogo. O tempo de 3 horas na cremação conta para um humano porte médio, mas Itachi queimou pelo menos uns 300 quilos de carne daquele sapo gigante. Além de que o sapo tinha resistência natural ao fogo, tipo, aquele sapo provavelmente resistiria à temperatura de 1800 graus Celsius, que é a temperatura usada no processo de cremação. Então isso eleva mais ainda as incríveis capacidades do Amaterasu. Faça sua conta até onde dá para fazer e depois adicione esses detalhes. Deixa nos comentários o resultado da conta sem os detalhes e qual temperatura você acha que o Amaterasu tem no final das contas, adicionando o feito do estômago do sapo. Se inscreva no canal, na sua amiga e curta nossos vídeos.